noite, meus queridos companheiros. Olá, Valdete, Adriana Varenga, Marcileia, Luciane Guilherme, boa noite. Boa noite também, Salete, Márcio e Gustavo, sejam bem-vindos. Boa noite, Márcia, Picerelo e Paulo, sejam bem-vindos também. Olá, Amanda, Gustavo Duarte, boa noite. Boa noite, Filomena. Olá, Eveline, Roberta e a Gabi. Olá, Luzia Maldi, boa noite para você e para todos os meninos. Michele e Gabriel, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Cláudio Honor, o homem das figurinhas, boa noite, Cláudio Honor e Eliane, sejam bem-vindos. Renato Leite, boa noite. Boa noite, Wagner. Olá, Adriana Dantas, Marilza, Leda, que bom, todos vocês aqui. Patrícia Vilas Boas, Renata Cristiane, Anita e Clarindo, boa noite para vocês também. Renata Gomes, Andréia Vieira, olá, Lucélia, boa noite. Boa noite, Andréia Dantas, e uma semana abençoada para todos nós, com certeza. Emerson Martins, boa noite. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto e Isabel. Olá, Shirley, Petronilo, Josiane, Ricardinho e Lúcia. Que bom e que prazer poder contar com todos vocês aqui. Olá também, Dona Luzia, seja bem-vinda. Célio Melo, Roseli Salvador, boa noite. Boa noite, Larissa Bonfim. Sejam muito bem-vindos, é um prazer sempre tê-los aqui conosco. Fabiana Caldas, com certeza, Wagner, será assim. Essas energias e vibrações de vocês são fantásticas e sempre faz com que os estudos sejam também maravilhosos. Fabiana Dove, boa noite. Boa noite, Fabiana Furlan, seja muito bem-vinda. Olá, Liliane, boa noite. Vivi Reis, Luísa Nalim, boa noite. Boa noite, Ana Cecília e Reinaldo. Alisson, boa noite. Marinha, boa noite. E põe produtiva nisso, né, Marinha? Será com certeza muito produtiva, sim. Bom, está no nosso horário, no momento de nós elevarmos o nosso pensamento, que nós façamos então agora nesse instante a nossa prece, pedindo permissão ao nosso mestre amado e querido Jesus para iniciarmos mais uma reunião. Boa noite, Selma, boa noite também, Célia. Olá, Aninha e Adriano Borges. Mariângela, que prazer, satisfação e que alegria vê-la aqui novamente, né? Novamente nesse horário, eu sei, é sempre bom contar com os velhos amigos. A Luísa e a Lúcia Venturini também estão juntas aí com a Dona Luzia. Ótimo, boa noite para vocês. Boa noite também, Joana Carneiro, Elaine Lavez, Joana Camargo. Olá, Dona Neuza, que bom, mais uma energia aqui para brilhantar ainda mais esse nosso momento, essa nossa hora ao vivo, né? A Dona Neuza sempre assiste depois aqui também, sempre fazendo os seus comentários e nos ajudando a melhorar cada vez mais essas nossas leituras, estudos. Boa noite, Maria Eleusa, boa noite também, Sr. Antônio Onofre. Gente, e eu gostaria também de aproveitar agora para nós, um pouquinho antes de fazermos aqui a nossa prece, citar para vocês um depoimento que eu vi hoje. Eu não vou citar o nome, eu acho que é desnecessário, a pessoa já sabe, mas um depoimento fantástico de uma pessoa que tem conseguido, segundo ela própria, perceber muitas coisas que não percebia antes, sobretudo diante da própria dor, quando nós somos obrigados, de alguma forma, né? Obrigados por nós mesmos a manifestarmos a nossa fé. E é exatamente nesses momentos que nós identificamos a dificuldade que temos em colocar nas mãos de Deus a nossa própria vida e a vida das pessoas que amamos. Então, eu achei muito interessante esse depoimento, gostaria aqui de compartilhar com vocês. Para quê? Para que agora, durante as nossas orações, durante essa nossa prece, nós também pensemos, reflitamos um pouco sobre especificamente o quanto a fé ela precisa
ser manifestada por nós para que a gente consiga entender e captar tudo isso que nós estamos fazendo aqui nesse instante. Tudo isso que acontece conosco no dia a dia, com os nossos familiares. E a gente tem que desenvolver essa certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Boa noite também aqui para Roseli Salvador, Oneida Alves, sejam bem-vindas. Boa noite também para o Fabiano, Leopoldina. Vamos então, nesse instante, gente, breves segundos aqui, não chega minutos, elevar o nosso pensamento ao mais alto, procurando identificar, se eu posso assim dizer, qual é o tamanho da nossa fé. Qual é o tamanho da capacidade que nós temos de quando somos visitados, que seja pela dor, ou que seja pela alegria de manifestar o nosso respeito às determinações do Criador. O quanto de fé eu possuo no meu próprio coração, que conduz inclusive a minha vida e que se traduz em tranquilidade, em paz. Porque a tranquilidade e a paz nada mais são do que esta certeza de que as coisas caminham dentro daquilo que foi programado pela própria espiritualidade ou pelo Criador. E a minha capacidade de compreensão de todos esses acontecimentos e muitas das vezes de determinados comprometimentos que nós temos para com a justiça divina faz com que nós busquemos desenvolver cada vez mais, sobretudo através do conhecimento, essa própria fé. No sentido, inclusive, de não vacilarmos jamais, de caminharmos como se estivéssemos flutuando, ainda que com peso sobre os nossos ombros, porque, como veremos hoje, nós temos um Consolador que caminha conosco, muitas das vezes nos carrega, ilumina o nosso caminho e nos conduz à perfeição e à felicidade. Fé, meus queridos irmãos, que seja esta chama que brilha e que ilumina cada vez mais o coração, o nosso lar, e vai se expandindo até se ligar a Jesus e ao Criador. E que a chama, que essa luz vá se unindo à luz de cada um dos nossos companheiros, sobretudo daqueles com os quais nos sintonizamos, para que essa claridade, como um verdadeiro sol, nos aqueça e nos mantenha sempre protegidos e em paz. Que assim seja, que são algumas reflexões que muitas das vezes dá vontade da gente ficar realmente aqui trabalhando com todas elas. Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Carmen Inês, boa noite, Rosana. José Ricardo, boa noite. Olá, Leívia, seja bem-vinda. Natália, boa noite. Boa noite também, Rosilene, Osmane, Diego. Olá, Vânia Assunção, boa tarde. Boa tarde também, Tiago Torres, Elaine Oliveira. É sempre um prazer imenso poder tê-los aqui, como nós dissemos, né? É um momento onde nós unimos as nossas energias e vibrações, criamos aí uma barreira e, sobretudo, criamos uma proteção capaz de nos envolver e, principalmente, de nos manter conectados ao próprio Criador. Olá, Sonira, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Gente, nós estamos aqui hoje, dia de segunda-feira, dia de nós identificarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6º, né, na sequência que nós estamos aí, desses 28 capítulos que nós iremos ver,
fazer uma leitura e estudo, nós estamos no capítulo 6, que fala exatamente sobre Cristo, o Consolador. A gente já viu, aliás, nós estamos vendo essa própria contextualização e estas frases, sobretudo frases que eu gosto de chamar de frases de impacto, que vai tomando conta, das nossas reflexões, porque a gente vai aos poucos se aprofundando nessas informações e identificando o quanto Jesus deixou tanta coisa para nós. Às vezes, assim, mistérios que nós encontramos dentro de determinadas frases que antes nós sequer imaginávamos. E hoje a gente consegue perceber com uma facilidade um pouco maior, uma amplitude também maior, abarcando principalmente toda a nossa vida. Boa noite, Edna, boa noite, Luciano, boa noite também, Jossanã, sejam bem-vindos. Então, nós estamos identificando e a gente parou especificamente na frase, que o mundo não pode receber. Por quê? A gente falou Cristo, o título do capítulo, Cristo o Consolador. Ou seja, o Cristo era exatamente aquele paráclito. Ele era aquele advogado que naquela oportunidade estava nos assistindo e estava nos conduzindo. E nós trabalhamos, sobretudo nessa frase do paráclito, essa questão de termos um amor pelo próprio Cristo, um amor a ponto de chamar e convidá-lo para que ele caminhe ao nosso lado e que ele advogue a nossa causa. Porque se eu não amá-lo, se eu não me convencer dos seus ensinamentos, eu vou chamá-lo para participar da minha vida. Com qual significado? Com qual sentido? Por quê? Se eu não acredito nas suas palavras, se eu não me convenci dos seus ensinamentos. Então, o Cristo naquela oportunidade representava um consolador. Agora, ele mesmo disse que eu vou rogar ao Pai e ele vos enviará um outro consolador. Ou seja, é exatamente uma outra, uma nova oportunidade de alguém advogar a nossa causa, de alguém caminhar junto conosco e principalmente ajudar-nos aliviando as nossas dores e os nossos próprios sofrimentos, que é exatamente o que nós estamos falando, porque deixamos para trás no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E Jesus disse nesse texto de João 14, capítulo 14, versículo 15, 16 e adiante, porque Kardec vai pegando uns trechinhos, ele ainda diz que o Consolador que ele pediria ao Pai para enviar, o mundo não estava preparado naquela oportunidade para recebê-lo. Por quê? Porque muitos outros ensinamentos seriam necessários chegar até nós para que a gente pudesse, nessa amplitude dos ensinamentos do Cristo, entender cada uma das suas palavras. E que não são coisas muito simples e muito fáceis. Por quê? Porque Jesus é o ser mais perfeito que pisou nesse planeta e os seus ensinamentos, sobretudo quando colocados em prática de uma forma ampla, capaz, ou seja, são capazes de nos credenciar para habitarmos e visitarmos qualquer planeta deste universo. Cristo não escondeu absolutamente nada de nós, só que os seus ensinamentos encontram-se enfechados nas suas palavras, e as suas palavras muitas das vezes foram deturpadas. E este processo de deturpação dessas palavras ou dessa mensagem, que durou séculos, entrou de tal forma na nossa memória, na nossa mente, fazendo parte e dominando o nosso inconsciente, que a gente tem que agora fazer todo um exercício para buscar e lançar luz sobre o nosso inconsciente, iluminar para aclarar melhor todas essas informações. E essas luzes que foram lançadas, elas vieram, lógico, ao seu tempo e sobretudo quando a humanidade estava, e eu posso dizer com muita tranquilidade, fisicamente preparada para receber. A gente tem dito aqui, sobretudo no estudo do Evangelho, aquela necessidade que nós temos, ou o nosso corpo foi desenvolvendo necessidades e principalmente determinados avanços, que hoje a configuração do nosso cérebro é diferente de um cérebro de alguns séculos atrás. Por quê e com qual objetivo? Exatamente para permitir que ele trabalhe
em determinadas partes, buscando a aplicação dos ensinamentos do Cristo, enquanto a outra parte vai cuidando dos nossos instintos, vai cuidando dos nossos problemas físicos. Mas a gente tem que buscar desenvolver a nossa, sobretudo, moral para avançarmos e deixarmos aquela parte instintiva que, com certeza, nós já aprendemos em milênios, quando encarnados em outros reinos, para que a gente tenha mais tranquilidade para caminhar. Então, nós estamos exatamente analisando esses aspectos, né? E a gente só vai fazendo sempre nessa pequena regressão ao que nós vimos no último encontro para poder facilitar a entrada. Boa noite, seu Luiz Alberto, seja muito bem-vindo. E, gente, nós estávamos falando, e o Cristo, quando disse que a humanidade não estava preparada para receber esses ensinamentos, para receber essas informações. Por quê? Porque nós não estávamos preparados para lidar com a verdade. E eu pergunto para vocês, hoje, nós estamos preparados para lidar com a verdade? Um exemplo que nós citamos, inclusive no nosso encontro passado, é com a verdade sobre o próprio planeta. Quando que nós conseguimos nos libertar daquela mentira ou daquele mistério sobre o formato do nosso próprio planeta? Gente, havia iniciados, sobretudo eu posso citar aqui Pitágoras, ele sabia que a Terra era redonda, que ela tinha o seu giro ao redor de si mesma, que ela tinha o seu giro ao redor do Sol, mas são assuntos que não foram e não podiam ser divulgados. Por quê? Porque a sociedade não estava preparada para entender e aprender. Quantos séculos depois de Jesus que nós conseguimos nos libertar e principalmente nos abrirmos para esta verdade? Muitos séculos depois. Se nós formos olhar, vamos dizer assim, um dos problemas que vem assolando a humanidade é a questão da discriminação. Sobretudo no que diz respeito à discriminação de raça. Gente, a gente percebe que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer como irmãos pessoas que possuem uma cor de pele diferente. E se a gente for fazer uma análise assim bem profunda, garanto a vocês que quem tem mais essa dificuldade provavelmente foram os próprios, vamos assim dizer, negros de existências anteriores, que não conseguiram se reconhecer e que provavelmente maldisseram a reencarnação que tiveram nesta pele e hoje não conseguem suportar. Por quê? Olha, eu sofri muito, eu passei por muitas dificuldades e agora eu não aceito. Então, eu não vou fazer um estudo psicológico dessas pessoas que, infelizmente ainda vivenciam essa discriminação. Mas, só para a gente contextualizar, na vida moderna, quantas pessoas não conseguem enxergar essa verdade de que se hoje estão brancos, amanhã podem ser negros e lá atrás foram amarelos, ou vice-versa? É uma verdade, mas é uma verdade que nós não estamos preparados para aceitar. E aí eu digo mais, nós não estamos preparados para aceitar, por quê? Porque nós não estamos preparados para aceitar nem a nós mesmos. Sim. Boa noite, Luiz Antônio, seja muito bem-vindo. Não estamos preparados para aceitar nem a nós mesmos, por quê? Porque nós gostaríamos de ser pessoas diferentes, nós gostaríamos de ter coisas diferentes, gostaríamos de ter um corpo diferente, gostaríamos de ter um rosto diferente, gostaríamos de ter um cabelo diferente, ou seja, nós temos uma dificuldade imensa de nos aceitarmos como nós somos. Por quê? Porque nós não estamos preparados para encarar a verdade sobre nós mesmos. Agora, mais uma vez eu pergunto para todos vocês que estão aqui reunidos comigo. Gente, nós somos espíritos que possuímos um corpo. Já aprendemos as características do perispírito. O nosso perispírito pode tomar a forma que ele quiser. Mas a gente aqui encarnado e num corpo como esse, nós não nos aceitamos e não nos aceitamos de uma forma tranquila.
Nós temos que ficar lutando e brigando para poder mudar aquilo que nós somos. Por quê? Porque não estamos preparados para admitir a verdade sobre nós. Agora vejam, a doutrina espírita é exatamente aquela doutrina que procura, ou que nós podemos resumir nessa palavra verdade. E a verdade é o nosso principal Consolador. Por isso que Cristo disse naquela oportunidade, não estávamos preparados. Hoje nós já tivemos uma gama de informações e sobretudo de ciências que foram se desenvolvendo com o passar do tempo, exatamente para que a criatura avançasse no seu nível de conhecimento e reconhecesse que seja a imortalidade da alma, que seja essa capacidade que nós temos, a própria reencarnação, para facilitar este conhecimento e, sobretudo, a assimilação da própria verdade. Olá, Ronaldo Fac, que alegria e satisfação tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Então, vocês viram que falar sobre a verdade é algo muito delicado para nós ainda. Mas, gente, esse Consolador, principalmente este novo Consolador que o próprio Cristo nos disse que ele pediria ao Pai para nos enviar, é um Consolador que trabalha com a verdade. E se ele trabalha com a verdade, nós precisamos aprender a encarar a verdade. E eu estou falando desse tipo de verdade, mas claro que ela vai abarcar todas as verdades. Essa aliança da ciência, filosofia, e, entre aspas, a religião, se ela estiver dissociada da verdade, ela não vai conseguir nos consolar. Por quê? Porque ela vai retomar ou fortalecer aqueles preconceitos que nós ainda temos na nossa mente. Sim, nós ainda temos e carregamos muitos preconceitos. Por quê? Por conta dessa própria dificuldade de reconhecer, de assimilar a verdade. Então, se eu quero entrar dentro do Consolador, eu preciso encarar a verdade. As leis que regem o universo, gente, são as mesmas leis que regem a nossa vida. E são as mesmas leis que vão reger, vamos assim dizer, a nossa própria religiosidade. Porque todas as leis universais, eu posso dizer com muita tranquilidade, elas estão também calcadas sobretudo no amor. Porque o amor é equilíbrio. E não existe leis universais se não houver um equilíbrio entre estas leis. Por isso que elas são perfeitas, porque elas convivem todas umas com as outras. E isso é amor. Agora, se eu não reconhecer um que está caminhando comigo como um irmão e não tiver uma vivência equilibrada, eu vou ter dificuldades. Por quê? Porque eu ainda não vivencio o próprio amor. Então veja, as questões vão se desenvolvendo em cima disso. A consolação da mesma forma. Estou falando do Cristo Consolador. Só para vocês terem uma ideia, eu vou só dar um pequeno salto. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver uma leitura sobre a cólera. E o Espírito Protetor, ele deixa lá, tem uma frase bem interessante que ele fala o seguinte: se nós conseguíssemos nos ver nos momentos de cólera, nós teríamos medo de nós mesmos. Olha para vocês verem que frase impactante e interessante. Mas a gente tem aquela coisa, né? Eu vou fugir. Eu quero mostrar para os outros aquilo que eu realmente que eu gostaria de ser, e nem tanto aquilo que eu sou. Mas vejam, algumas pessoas que querem dizer, não, eu sou autêntica, eu sou desse jeito e eu falo. Mas será que ela faz tudo aquilo com amor? De qualquer forma, estará faltando o amor. Estará faltando essa busca e esse desenvolvimento necessários. Porque se eu falo em consolação, eu estou falando em tranquilidade, em paz, eu estou falando em conforto, e não aquilo que vai ferir a minha própria alma e a daquelas pessoas que comungam ou que se relacionam comigo. Por isso nós vamos estar esbarrando, e aí vem o Consolador prometido, vamos estar esbarrando nessa questão moral. A questão moral é uma das principais questões trabalhadas pelo codificador e principalmente uma das questões que foi muito desenvolvidas naquela época de Kardec.
Nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre essa questão moral. E é lógico, eu não vou também aprofundar muito aqui, porque o objetivo nosso é fazer uma leitura, estudo dessas obras básicas. E a Revista Espírita, ela aprofunda tanto nessa questão moral, sobretudo, porque a moral não era algo voltado exclusivamente para a religião, mas era algo voltado para a vida em sociedade como um todo. E, lógico, a doutrina espírita pegou e os espíritas trouxeram a moral para essa questão ou esse aspecto religioso. Só que é muito mais amplo do que a gente imagina. Então, para que eu obtenha, ou principalmente para que eu consiga extrair uma consolação perfeita dos ensinamentos do Cristo e da própria doutrina espírita, eu vou ter que ampliar. Até mesmo porque eu não posso deixar enfaixado, eu não posso deixar preso dentro de características ou de aspectos religiosos uma questão que transcende a religião, porque o nosso Deus é único, a gente não pode esquecer disso. Isso foi dito na primeira revelação, ou primeira revolução moral da sociedade com Moisés. Boa noite, São José Luiz, seja muito bem-vindo. Então, eu tenho que ampliar esta minha capacidade de ver e identificar tudo isso. Ok? Então, aqui nós vamos trabalhar, claro, dentro desse aspectos, entre aspas, religioso, mas a gente vai falar sempre da moral de uma forma um pouco mais ampla. E é exatamente esta moral mais desenvolvida é que permitiu. Por isso, mais uma vez, meus queridos irmãos, Jesus disse: o Consolador que neste momento vocês não conseguem compreender, porque ainda existia, como infelizmente existe até hoje, muitas brigas e disputas que fogem a essa questão, a esse aspecto moral. Muitas questões, vamos assim dizer, mais sectaristas, né? Ou eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso comungar com o outro, e aqui vem política. Ah, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou centro, e aí eu não posso conviver com os outros. E daí a gente vai tendo essas dificuldades. E a gente sofre com isso. Mas o Consolador é para consolar tudo e consolar todos. Consolar todos. Por quê? Porque se não houver esta, vamos assim dizer, convivência, né? Se não houver esta eliminação dos preconceitos e ainda tivermos a dificuldade de nos relacionarmos, nós nunca estaremos verdadeiramente consolados, né, Ana Cristina? Nunca estaremos verdadeiramente consolados, porque sempre vai existir um problema, sempre vai existir uma dificuldade, e geralmente essa dificuldade nós colocamos no outro. Sim, o Consolador, como disse Jesus, que ficará convosco e estará em vós. Olha só, não tem jeito de eu agir de forma diferente. Tá vendo como que a transformação moral, ou, né, a Dona Luzia está aqui, ela gosta muito de falar, essa questão da reforma íntima, ela é extremamente importante. Boa noite, Elisete, seja muito bem-vinda. Ela é extremamente importante porque se o Consolador não ficar conosco e não fizer parte da nossa vida, gente, nós estaremos perdendo ou desperdiçando oportunidades. Por isso Jesus disse, logo no início, lembram? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará. Olha, Jesus começa falando exatamente do amor. Ou seja, não vai ter outra forma de consolação que não o amor. Né, Joana? Com certeza. Joana Oliveira. Eu assim, particularmente não consigo extrair, né, coisas diferentes, né, aqui do próprio Evangelho, sobretudo dessa leitura. Não consigo extrair coisas diferentes. Gente, a gente tem falado muito dos bastidores, né, de alguns livros que trazem os bastidores da vida de Jesus, e tem história de um rapaz, também nessa época,
sobretudo, né, surgiu principalmente depois que o Cristo desencarnou, que o Cristo passou pelo processo da crucificação e, entre aspas, ressuscitou. Ele convivia com os apóstolos, tá? Vamos assim dizer, jurou um amor eterno a Jesus, mas ele tinha dificuldade de aceitar os gentios. Por que ele tinha dificuldade de aceitar os gentios? Primeiro, na minha visão, ele estava ainda envolvido por aqueles preconceitos da sua própria raça, que o Deus único era o Deus da raça dos hebreus. Era o Deus dos hebreus, esse era o Deus único, os outros não. Então ele tinha uma dificuldade de aceitar os gentios, inclusive criticava os apóstolos. Vocês estão aqui aceitando essas pessoas? Cuidado, essas pessoas vão nos trair. Essas pessoas não são pessoas que a gente pode confiar muito. Então sim, ele caminhava com os apóstolos, mas tinha dificuldade de aceitar os gentios. Olha para vocês verem. Não, eu sou o povo escolhido. Eu sou espírita, eu não posso andar com católico. Eu sou espírita, eu não posso andar com protestante. Eu sou católico, eu não posso nem ver espírita. Veja, época de Jesus, e esse jovem exatamente tinha isso. Esse mesmo jovem, só para vocês terem uma ideia, que jurou amor pelo Cristo e tudo, quando chegou um momento dele dar o seu verdadeiro testemunho de cristão ou seguidor de Cristo, os sacerdotes da época chamaram ele e falaram: ou você renuncia ao Cristo, ou você vai perder todos os seus bens, e nós vou dizer uma palavra assim bem pesada, mas naquela época acontecia isso, ou nós vamos torturar a sua família, a sua esposa e os seus filhos. Gente, na mesma hora ele falou: não, eu não sigo o Nazareno não, e tal, pronto, e murchou. Lógico que Jesus não ia cobrar absolutamente nada dele, mas veja, ele criticava os gentios porque os apóstolos não poderiam agir de uma forma diferente, tá? Ou melhor, deveria agir de uma forma diferente, não confiar. De repente ele foi chamado para o testemunho, ele não deu conta, né? E aí nesses bastidores fala que há 15 séculos depois, olha, ele teve com Jesus, ele jurou esse amor a Jesus, não conseguiu resistir. Por quê? Porque ele não se convenceu do Consolador que o Cristo era com seus ensinamentos. Somente 15 séculos depois, tá? Ele teve esse resgate e está contando um pouco da sua história como Samuel no livro A Inquisição e o Outro Lado. 15 séculos depois. Isso para demonstrar para vocês que nós estamos vivenciando, gente, também as mesmas coisas. Eu vou só ver uma das perguntas que foram colocadas aqui, eu já falo para vocês. Nós estamos vivendo ou vivenciando este momento da mesma forma. No sentido de que nós estamos sendo levados a dar, podemos dizer assim, o nosso testemunho. Num momento como esse que nós estamos vivenciando, por exemplo, de pandemia. Aí junta pandemia, junta política, junta problema de economia, junta tanta coisa que a gente fica meio perdido e não sabe para onde nós vamos. Boa noite, Lidiane, seja bem-vinda. Tenha certeza, nós vamos incluí-lo sim nas nossas preces, né? Aí a Ana ainda coloca aqui: será por estarmos em um mundo de expiação que não evoluímos tanto assim? Aninha, eu não vou dizer que seria por nós estarmos no mundo de provas e expiações. Por quê? Mais uma vez, nós não temos que exteriorizar as coisas, nós temos que interiorizar. Eu posso estar no mundo de provas e expiações, eu preciso ter essa consciência, mas eu posso evoluir. Tanto é que na sequência aqui, quando a gente entrar nas instruções dos Espíritos, tem um trechinho do Espírito de Verdade que ele vai dizer o seguinte: que nós precisamos elevar a nossa resignação ao nível das provas que nós estamos tendo. Nós vamos falar isso mais tarde, essa frase desse jeito: elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos evoluir, e nós vamos evoluir e muito. O problema é que nós deixamos, como diz Emmanuel, né, as paixões materiais falarem mais alto. Esse é o problema, só isso.
Isso não significa que a gente tem que ser santo da noite para o dia. Não, absolutamente. Mas nós não podemos deixar as paixões falar mais alto do que as nossas necessidades espirituais. Com certeza, Valdete, o amor vence barreiras. E estamos sim, né, Wagner, a caminho da evolução. E a Filomena coloca, já vivi e ouvi muitas coisas, mas sigo aprendendo, sentir o Cristo em nós, com certeza, né? Só que nós temos que convidá-lo. Aí eu te pergunto, você quando convida alguém para sua casa, você não vai arrumar a sua casa de acordo com o convidado? Agora você imagina, convidar Jesus para a sua vida, você vai ter que arrumar a sua casa para recebê-lo. E é isso que nós precisamos. De novo, Paráclito, trazer para junto, Consolador, eu estou trazendo o Consolador para junto de mim. Então eu tenho que arrumar minha casa para esse Consolador ter o lugar para ele ficar, senão ele não vai conseguir, não é? Beleza, aqui depois as outras manifestações que a gente sempre agradece. Então, gente, essa parte da verdade e que o próprio Cristo disse, a gente tem que ficar atentos, ok? E na sequência, né, vem o próprio Kardec trazendo uma outra frase, que a gente já começa, mas a gente termina depois. Que o Consolador, aí ele já vai falar, que é o Santo Espírito que o meu Pai enviará. Olá, Cidinha, boa noite, seja bem-vinda. É o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Gente, essa é uma das frases também que temos assim, N formas de interpretar. Eu vou começar só por essa questão do Santo Espírito. É lógico que longe de trabalhar em questões de tradução, que elas sempre geram assim, um pouquinho de problema e dificuldade, eu vou dizer que Santo Espírito, eu avalio que dentro desse processo evolutivo que nós estamos buscando, é algo que a gente tem que aprender, sobretudo no sentido de santificar ou purificar o Espírito. O Consolador nada mais é do que um Espírito purificado. Ou seja, eu posso amanhã ser um Consolador. Pega o Sermão do Monte e a gente vai ver naquela sequência, na escala evolutiva trazida pelo próprio Cristo, qual que é a última bem-aventurança? É exatamente aquela que faz com que o Espírito, quando chega lá, ele vai ser este Consolador, ou ele vai ser um pacificador, ele vai levar a paz aos outros. Mas para você levar a paz aos outros, você tem que viver a paz dentro de si. E viver a paz dentro de si é se tornar um Santo Espírito. Tá? Eu só estou dando para vocês algumas interpretações possíveis nesse texto, tá? Lógico, Kardec vai fazer a parte dele, nós estamos fazendo a leitura e estudo, mas eu gosto de sempre trazer alguma coisinha diferente para que vocês reflitam também. Então, o Consolador, que é o Santo Espírito, aí sim, vamos já pensar numa outra interpretação, algo que vem de fora, que o meu Pai enviará em meu nome. A gente está aí tendo a oportunidade de ver uma falange de espíritos que comungam dos mesmos pensamentos, que comungam das mesmas ideias, que já vivenciaram de alguma forma os ensinamentos do Cristo, que vem para quê? Para nos ensinar todas as coisas, para nos lembrar dos ensinamentos do Cristo. Então, essa pleiade de espíritos vem, Santo Espírito ou Espírito Santo, essa reunião de seres que comungam das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos e, sobretudo, dos mesmos pensamentos do Cristo. Ah, por que eu estou falando isso? Lembra daquilo que nós conversamos na sexta-feira? Aqueles que aqui estavam,
no estudo do Livro dos Médiuns, quando Kardec pergunta para Erasto, se um espírito não pode vir, ele encaminha alguém. Esse alguém é alguém de confiança? Esse alguém é alguém preparado para poder representá-lo? Então, o próprio Cristo disse que enviará em meu nome. Olha para vocês verem. E a gente para exatamente por aqui por conta do nosso tempo. Na próxima segunda a gente dá sequência exatamente deste ponto para nós entendermos essa, posso dizer, última frase. E aí a gente já entra na parte da instrução dos espíritos. Gente, muito obrigado a todos vocês. Eu vi aqui alguns comentários, mas depois eu vou respondendo aqui no particular para vocês, tá, Aninha? A gente vai respondendo aqui e, se for o caso, a gente retoma na nossa próxima segunda-feira. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Tenham todos uma excelente noite e que essas reflexões nos ajudem cada vez mais a avançarmos nesta estrada rumo à nossa evolução e à própria felicidade. Que assim seja.